Vos trago uma mensagem da parte de Deus, ministrada pelo Espírito Santo nesse momento sobre o meu coração. Uma palavra muito importante de salvação, de arrependimento para todos nós. Vocês que ouvem, fiquem atentos ao que Deus vai falar para vocês. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que é dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Se você perguntar à maioria das pessoas qual é a expectativa para esse dia, muitos estão sem expectativa. Mesmo no mundo evoluído, mesmo no mundo bastante tecnológico, avançado, e quanto mais está se avançando a tecnologia, mais vazio está ficando as pessoas de amor, de carinho, mais dias as pessoas estão desesperadas, com vazio dentro da alma, sem saber para onde ir. E isso é preocupante porque a Bíblia diz que Jesus foi recebido no céu, ele veio aqui em carne e sangue, ele venceu a morte, ele está vivo nesse dia, ele não está aqui porque ele está vivo para todo sempre. E ele está voltando para buscar aqueles que se arrependem, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que estão com convicção que ele está voltando, aqueles que acreditam. E quem acredita em Jesus precisa se arrepender. Nesse exato momento é ministrado no meu coração uma fonte de pessoas pecadoras que se afastaram do caminho do Senhor e têm se afastado dia após dia. Pessoas até mesmo que dizem religiosas, que talvez nasceram na igreja, estudando na igreja, ou tinham muitos anos de evangelho, esqueceram que Jesus está vivo. Estão esquecendo que Jesus, estão se voltando para os seus caminhos tortuosos, para o pecado. É tempo de se arrepender. É tempo de arrependimento. É tempo de entender que a cruz não é brincadeira, que a cruz é o caminho para o céu. Que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele veio aqui para dizer para o homem que ele é a verdade, que ele é a vida, e sim, ele não há salvação. E que o julgamento de Deus está vindo para toda a terra. Não importa como o mundo está atualizado, não importa como o mundo está se atualizando dia após dia, não importa o grau que está chegando a tecnologia, você continua sendo um pecador se você está vivendo em pecado. Você continua longe da glória de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados se afastaram da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário por isso é a morte. O salário do pecado que te livra, que te afasta de Deus é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Jesus te ama, Jesus te quer, o coração de Jesus bate por você. Jesus quer perdoar os seus pecados, não importa o que você cometeu ou o que você está cometendo, você pensa cometer, você precisa se arrepender. E se arrepender significa se afastar do erro, se afastar do pecado, não querer mais conta com o pecado. E Deus quer que você se afaste rápido, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando de uma forma maravilhosa. Eu estou falando aqui a presença de Deus sobre a minha vida. Jesus está vindo de forma veloz. E você precisa se arrepender, você que está na igreja e começou a se desviar para os caminhos tortuosos, você que não sente mais a presença de Deus por causa do pecado, você que está frio, está fraco, se levante, lembre onde você caiu, volte para as primeiras obras, volte rápido para o primeiro amor. Jesus está voltando. O anjo falou: varões galileus, porque está olhando para cima. Esse mesmo Jesus que você está vendo indo, subindo, ele voltará e ele está chegando velozmente. Abre os seus olhos, você que está na igreja, que está sem comunhão, está sem orar, está sem ler a Bíblia, está se afastando dia por dia do caminho do Senhor. Ajoelhe-se, peça perdão a Deus. Você que está com o coração mal aí agora, querendo fazer algo ruim, se arrependa agora. A Bíblia diz: deixe o homem mau seus pensamentos, o homem ruim se converta ao Senhor, que Ele é perdoador deles, que Jesus te perdoa se você arrepender. Jesus quer você, Jesus não quer que você pereça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele não perecer, mas dê a vida eterna. Jesus quer te dar a vida eterna.
Jesus te ama, você é importante para Ele. Se arrependa agora, faça oração comigo agora e fale: Senhor Jesus, eu se arrependo dos meus pecados, me ajude a te seguir, me ajude a te servir, me ajude a ser um cristão, uma pessoa que te adora em espírito e verdade, que a mão de Deus seja sobre a sua vida, que você arrependa quando dá tempo, porque será tarde demais. Está sendo tarde demais para muitas pessoas que já ouviram Jesus, retornou para eles e agora eles estão perdidos, porque sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há salvação, não há vontade do homem. O homem não é bom o suficiente para alcançar a graça de Deus, só Jesus pode dar essa graça, porque a salvação é pela graça, não é pelos merecimentos, não vem de nós mesmos, pelos nossos esforços. Jesus te ama, se arrependa. Você cristão que está afastado, volte para a igreja. Você que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus, volte para a comunhão. Volte, segure na cruz, segure nos cravos de Jesus, segure, seja fiel a Jesus. Jesus te abençoe e derrame graça na sua vida. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia da salvação.